Amém. Então agora vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas. Nós vamos ser ministrados pelo evangelista Cauê. Glória a Deus. Graças e paz, meus irmãos. Boa noite. Abram a Bíblia comigo, por favor, em Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 10, amém? Até o 13. Diz assim: Alegrei-me grandemente no Senhor, porque finalmente o vosso cuidado por mim floresceu novamente. Porque já eram cuidadosos, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi, seja qual for o meu estado, a estar contente com isso. Eu sei como estar humilhado e sei também como ter em abundância. Em todo lugar e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a sofrer necessidade. Eu posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Amém? Nós lemos aqui um trecho da carta de apóstolo Paulo à igreja em Filipos. E essa carta é uma carta poderosa, meu irmão. E o contexto dela torna ela ainda mais extraordinária, porque o apóstolo Paulo ele escreve essa carta, que é conhecida como Carta da Alegria, de uma prisão. Ou seja, ele está em cárcere e ele está escrevendo uma carta demonstrando a sua alegria com o povo que estava na igreja de Filipos, com os filipenses. E nós lemos aqui justamente ele falando isso, no verso 10, falando que se alegrava grandemente com as ofertas daquele povo, com a generosidade daquele povo, com a prontidão daquele povo em ajudar o próximo. E tem alguns pontos aqui que eu quero destacar nesse texto que nós lemos, começando pelo verso 11, onde ele diz: digo isso não por necessidade. E isso o pastor Lucas já ministrou aqui uma vez, que nós não devemos nos mover por necessidade. Aquele que se move por necessidade, meu irmão, ele é inconstante nos seus princípios. Apóstolo Paulo ele deixa claro: eu me alegro porque vocês estão me ajudando, porque vocês estão sendo generosos, mas eu não estou me alegrando porque vocês estão suprindo a minha necessidade, porque eu não me movo por isso. Aquele que se move por necessidade, uma hora ele vai dizimar, mas outra hora ele não vai dizimar. Uma hora ele vai ofertar, outra hora ele não vai ofertar. Mas aquele que se move por um propósito, meu irmão, independente da situação, da circunstância, vive assim como o apóstolo Paulo, fiel aos seus princípios. E ele vai falar isso: não digo isso por necessidade, porque eu já aprendi, seja qual for o meu estado, a estar contente com isso. Alguém que está fundamentado em Cristo, ele não oscila. Apóstolo Paulo vai falar: se for para ter abundância, eu sei conviver com isso. Se for para viver em escassez, eu também sei conviver com isso. Ou seja, a abundância não me distrai, a escassez não me desanima. Se for para dizimar 10 reais, meu irmão, vou dizimar 10 reais. Se for para dizimar 10 mil, eu vou dizimar 10 mil com a mesma alegria. Se for para ofertar, meu irmão, 100 reais, eu vou ofertar 100 reais. Mas se for para ofertar 10 mil reais, eu vou ofertar 10 mil reais com a mesma alegria. Se for para ofertar um chinelo, eu oferto um chinelo. Se for para ofertar um carro, eu oferto um carro. É isso que o apóstolo Paulo está falando. A abundância ou a escassez não determina a maneira como eu vivo o reino de Deus. A abundância ou a escassez não me molda. A abundância ou a escassez não me afeta. Eu não sou inconstante nos meus princípios. Se for para ter com abundância, eu vou ter abundância sendo fiel a Deus. Se for para passar por dificuldade, irmão, vou passar por dificuldade também me mantendo fiel a Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Em todo lugar e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a ter necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é engraçado porque esse versículo, não texto, mas o versículo isolado, ele é muito usado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, inclusive por pessoas ímpias que não vivem a fé cristã, como se fosse um versículo de uma capacitação para conquistar coisas, para realizar coisas, para avançar. Mas na verdade o apóstolo Paulo está falando isso no contexto de sofrimento. Ou seja, não é posso conquistar, posso avançar, é posso suportar todas as coisas em Cristo que me fortalece. O que vai te manter fiel, meu irmão, no momento difícil, é saber em quem você está fundamentado. No momento de dificuldade, no momento de aperto, no momento onde eu olhava para o lado e não via a saída. Eu falo isso na área financeira. O que me deixava tranquilo era saber que eu era fiel aos princípios de Deus. Em momentos onde não tinha de onde tirar dinheiro, meu irmão, as dívidas chegando, as contas chegando, eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer? Mas eu orava, olhava para minha esposa e falava: fica tranquila, no final vai dar certo, porque eu sei os princípios que eu tenho seguido.
E se a palavra diz que o justo não mendiga o pão e a sua descendência não passa fome, é nisso que eu creio, meu irmão. Se eu estou sendo fiel aos princípios de Deus, eu não vou me moldar à situação. A dificuldade não vai me desanimar, não vai me paralisar, porque eu sei ao Deus que eu tenho sido fiel. Eu conheço meu Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Independente da circunstância, eu me mantenho fiel àquilo que eu creio. Eu me mantenho fiel à palavra do Senhor. Eu me mantenho fiel aos princípios dele. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso suportar toda e qualquer situação, se eu estiver fiel a Deus. Se eu me manter fiel aos princípios dele. Que nós possamos ser esses filhos que não se movem por necessidade, mas por fidelidade. E que a circunstância não molda o caráter, mas que vivem um caráter íntegro diante da palavra de Deus. Amém? Se coloque de pé. Se você está passando por alguma dificuldade financeira, meu irmão, faça isso. Ore ao Senhor. Se mantenha fiel aos princípios dele. Eu tenho certeza absoluta que tudo vai ficar bem, que vai dar tudo certo. O Senhor, ele não desampara os seus. Como eu disse aqui, eu repito, o que me tranquilizou nos momentos de dificuldade é saber que eu tenho me mantido fiel a Deus. Que o seu coração também se acalme, se você está passando por um momento parecido, amém? Separe o seu dízimo, oferta, primícia, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, Senhor. Nós queremos ser gratos, demonstrar nossa gratidão a Ti, Pai. Independente da circunstância, Senhor, que estamos passando, independente da situação, Pai, ao qual estamos enfrentando, independente do nosso cenário financeiro, Senhor, nós queremos demonstrar nossa gratidão a Ti, Pai. Queremos declarar, Pai, que o cenário, a circunstância, a dificuldade, Pai, isso não molda o nosso caráter, Pai. Queremos declarar, Pai, que independente da situação, Senhor, nós permanecemos fiéis em Ti, Senhor. Fiéis aos Teus princípios, Pai. E nós cremos, Senhor, que o Senhor é fiel para manter também a Tua palavra, Senhor. E é isso que nos tranquiliza no momento de dificuldade, Senhor. É isso que vai nos tranquilizar, Senhor, no momento de aperto, Pai, no cenário adverso, Senhor, no momento de escassez, Senhor. Mas também declaramos que o momento de abundância não vai nos moldar, Pai. O momento de abundância não vai nos distrair, Senhor. O momento de abundância, Senhor, não vai fazer com que nós venhamos nos afastar de Ti, Pai. Mas independente da circunstância, nos manteremos fiéis a Ti, Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Nós somos gratos a Ti, Pai. E mais uma vez estamos aqui para cumprir os Teus princípios, Pai. Receba os nossos dízimos, nossas ofertas, nossas primícias, Senhor, que sejam agradáveis a Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem se mantido fiel a nós, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Pode trazer.